Até Recordo-me não tem, disso. são os mais comuns. Ora bem, nós... Eu estou aqui na página do Facebook. Ok, vamos entrar em direto agora aí, dentro de momentos. O Facebook aqui, na sua comunicação, está-me a dizer que está em direto. No YouTube também já estamos há 15 segundos em direto. E, com a certeza de que estamos em direto, eu quero cumprimentar as pessoas que podem ver e ouvir esta gravação, uma vez que ela vai estar disponibilizada também em formato áudio depois nas plataformas mais comuns de podcast, Spotify, Anchor, etc. Apple Podcasts, por aí fora. E antes de mais, antes de passar a qualquer conversa, vamos passar o nosso genérico, que é uma coisa já muito habitual aqui por estas bandas. Oi, e pronto, eu faço sempre a geneira aqui. Então. Admira Livre Podcast. Ora, muito boa noite, Mariana, e muito boa noite, João. Boa noite. Olha, muito bem-vindos. Eu quero-vos agradecer por vocês terem despendido. Não foi a nossa comunicação não foi a mais fluida, vidas muito ocupadas, não é? E é normal, mas conseguimos, estamos aqui e eu agradeço-vos a vossa disponibilidade para estarem presentes no Admira Livre Podcast. O João Tendade e a Mariana Amar fazem parte de uma associação que se chama Just a Change. Também já vamos perceber um bocadinho como é que esse nome aparece e porque é que é em inglês. Eles são voluntários, mas em vez de ser eu a falar deles, vou pedir individualmente, se calhar a começar por João. Quem és tu, João? O que é que fazes? Como é que foste parar ao Just a Change? Desde já também agradecer o convite e o interesse também pela nossa associação que teve agora mais recentemente em Odmira, que acredito também tenha despertado o interesse por essa nossa presença. E relativamente a mim, eu tenho neste precisamente 24 anos, ainda estou a acabar o meu curso e comecei recentemente a trabalhar no Just a Change, na associação, agora há tempo inteiro, mas já fazia parte da associação como voluntário há cerca de 5 anos, mais ou menos. Comecei pelos programas em Lisboa, depois fui-me aventurando pelos restos dos programas até que fui convidado para começar a trabalhar e tem sido sempre muito, muito gratificante esta relação. Mariana? Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Eu sou Mariana, tenho 21 anos e sou de Coimbra. Estou a estudar Medicina na Universidade de Coimbra, ainda a meio do curso. E fui voluntária este ano no Just a Change, foi a minha primeira experiência, por isso ainda sou uma novata nisto, mas gostei imenso e tenciono vir a fazer mais oportunidades de voluntariado e integrar outros projetos, tanto o Campino como os restantes, porque de facto foi uma experiência muito boa e gostei imenso, superou todas as expectativas. Muito bem, pronto, mais uma vez, para terminar os agradecimentos, eu agradeço mais uma vez estarem aqui. Mariana, vem-me aqui uma pergunta à cabeça que é, tu estudante de Medicina, qual foi a sensação de teres uma colher de pedreiro e uma talocha, ou não chegaste a desempenhar essa função?
Cheguei, por acaso. Uma coisa boa do Just a Change é que acabamos por fazer um bocadinho de tudo. E por isso sim, acabei por usar o Mataloja e muitas outras ferramentas das quais eu nem sequer conhecia o nome. E a verdade é que foi muito giro por isso, porque às vezes no meu curso é muito fácil, em 6 anos de medicina, acabarmos por ficar muito embebidos no meio de medicina e no verão termos de aproveitar o nosso tempo livre para fazer estágios, estar sempre muito dentro do meio. E a verdade é que permitirmos um bocadinho integrar voluntariados que saiam um bocadinho dessa zona e dessa área é super importante, porque abre-nos um pouco os horizontes e acho que acaba por ser super importante para a nossa vida profissional também. E por isso eu este ano tive a oportunidade de fazer algumas atividades no período em que acabei por ocupar com este voluntariado, e essas atividades seriam no campo da medicina, mas eu optei mesmo por afastar essas possibilidades de ir e fazer o Just a Change precisamente para fugir um bocadinho à minha área todos os dias. E conhecer rotina. Outra realidade Exatamente. E digo eu, talvez criar alguma empatia com aquela classe profissional que por vezes não é muito valorizada na nossa sociedade, digo eu, é a minha opinião. Até agora já pode ser e eu não ter dado por nada. Muito bem. João, quais foram as tuas motivações para pegares na Talocha e na Colher de Pedreiro e andar por esse país fora a fazer o trabalho de construção civil? A ajudar pessoas. Sim. Eu sei que é a ajudar pessoas, mas eu estou... É isso. É mais nesse pilar do que propriamente pelo amor à construção civil. Apesar de que se ganha-se algum amor e algum interesse depois na área, quando se começa a fazer cada vez mais estas reabilitações. Não sei bem, na altura foi um bocado a curiosidade e também a vontade de poder retribuir um bocadinho com o tempo livre que sentia que tinha, e também com o sentimento de privilégio que eu tinha relativamente a pessoas que viviam em condições piores que eu, ou menos boas e não ideais para o mundo que todos nós idealizamos. E na altura até foi pela conversa de um amigo meu, a primeira vez que eu ouvi falar da associação do Just a Change, que me convenceu a inscrever-me. Eu vi que tinha tempo livre ainda com os estudos que não estava a ocupar e que fazia sentido usar esse tempo para retribuir e para causar algum impacto, por assim dizer. Experimentei e adorei. Na altura ainda foi nos programas durante o semestre das aulas, mas assim que consegui tirar aquela ideia que podia usar o meu verão não só para férias, mas também para um programa deste, e me convenci a dar esse passo, pois acabei por gostar imenso, tal como a Mariana espero que tenha gostado este ano, e a partir daí fiz todos os anos no verão esta experiência que acabou por ser muito, muito gratificante, e daí depois também a nossa vontade de querer voltar e de continuar a fazer estes programas. O que vos motiva, qual é a principal, de certeza que há vários aspectos que vos motivam a fazer isso, mas eu gostava de perceber qual é o principal aspecto, qual é aquilo que, por exemplo, no final de um semestre, quando tu sabes que estás prestes a ingressar em mais um projeto, em mais uma missão, qual é o ponto que tu mais valorizas? No fundo, o que é que te dá maior prazer ao fazer isso? Claro, eu acho que isto é um bocado universal, mas acho que a gratificação das pessoas com que nós ajudamos e essa interação e a ligação que acabamos por criar acaba por ser, pelo menos falando por mim, mas também acho que em nome de muitos colegas com quem eu já falei, ser realmente o ponto que acaba por mexer mais connosco. Nós lidamos com pessoas muito humildes, que às vezes passaram por experiências e por histórias de vidas menos boas que levaram a estar na situação em que estão, e ter esse contacto com pessoas que se calhar às vezes têm tão pouco e mesmo assim dão tanto como nós estamos lá, e que nós com apenas 2 semanas da nossa vida, ou uma tarde, ou o que for, já temos um impacto grande e potencialmente gigante na vida dessas pessoas e nos hábitos delas, e na sua qualidade de vida. Acho que acaba por ser a coisa que depois mexe mais connosco e que nos faz voltar. Isto um bocadinho também alinhado com o que o próprio Just quer ser, como estávamos ali a falar. Nós, apesar de sermos uma associação
que utiliza a construção civil ou a obra para causar o seu impacto, nós gostamos de nos destacar e de nos posicionar como mais do que uma empresa de construção, e que o nosso impacto é não só na casa, mas também na vida da pessoa, e daí também é um bocadinho a missão do Just, que é que reabilitamos casas, mas reconstruímos as vidas das pessoas, e é esta nossa, um bocadinho esta visão do mundo e do contacto que temos com os nossos beneficiários que depois nos dá maior prazer, diria. Portanto, acabaste por explicar o que é o Just a Change de forma indireta. É uma associação de pessoas que se juntam para fazer... eu sei que vocês têm um slogan que é reabilitamos casas, reconstruímos vidas. Exatamente. Nós acreditamos que a partir dessa reabilitação estamos a dar à pessoa, para além das condições, uma nova oportunidade, e muitas das vezes são pessoas que, devido à sua condição de pobreza habitacional, neste caso, entre muitas que possam ter, faz com que entrem às vezes num ciclo que se vão muitas vezes isolando, às vezes sofrem de algumas patologias que também não as permitem ter as melhores condições para cuidar da sua causa, e às vezes isso é um bocadinho uma bola de neve que vai acumulando e que as faz com que fiquem mais isoladas ou menos presentes na sociedade, e nós também tentamos estimular essa parte através da reabilitação e daí reconstrução da vida. Vocês, esta pergunta é para os dois, vocês tinham ideia, qual é que foi a discrepância entre a vossa expectativa antes da primeira experiência e depois a realidade que encontraram no terreno? Entretanto, João, eu sei que tu tens... A tua que está fresquinha, não, a da Mariana está fresquinha, portanto é melhor. A minha está fresquinha, está fresquinha e felizmente é muito boa, por isso. Eu vou ser muito sincera, eu quando me inscrevi no Just, eu meio que não investiguei muito sobre o projeto, no sentido em que queria ir sem qualquer tipo de expectativa, ir mesmo à descoberta, chegar lá e ter todas as experiências do zero. Eu acabei por me inscrever um bocadinho por testemunhos da minha irmã, neste caso, que já tinha feito o Keep Up, que é um programa de apenas 4 dias, e eu acabei por me inscrever no campinho, que era um campo de vários dias, e portanto era uma experiência mais intensa. Nós começávamos e concluíamos a obra, o que também tem um impacto muito bom ao nível do voluntário, e então eu decidi mesmo que não ia tentar recolher muitos testemunhos de várias pessoas que eu até já conhecia, que já tinham participado, porque queria mesmo chegar lá e pronto, deixar-me envolver por tudo, completamente sem expectativas e sem qualquer tipo de curiosidade. Eu tinha muita curiosidade no projeto, como óbvio, e fui super contente e motivada, e depois a verdade é que cheguei lá e superou completamente as minhas expectativas em todas as áreas, seja, pronto, na obra em si, que eu achei muito engraçado porque fugiu completamente à minha zona de conforto, depois na parte que eu achei que foi a mais gratificante, que foi o contacto com o beneficiário, que eu nunca esperei criar uma ligação tão grande com a pessoa a quem estávamos a ajudar. Foi mesmo uma coisa que me encheu o coração, e eu não estava mesmo à espera de sair de lá com aquela sensação de realização pessoal e de gratificação, como o João já mencionou. E depois também, entre os voluntários, criou-se toda uma amizade e um espírito de equipa muito bom, que se calhar antes de partir para o voluntariado, se calhar achei que 15 dias não ia permitir que ficássemos tão unidos e tão amigos, e a verdade é que saí de lá com amizades muito boas, e essa parte também acho que é excelente, porque é um voluntariado que permite uma coletividade e não é um voluntariado apenas a nível pessoal e mais coletivo, e adorei também essa parte. Vocês, e isto é mais para ti, João, porque entretanto já tens mais tarimba, mais calo, alguma vez ficaste extremamente chocado com as realidades de pobreza que encontraste? Porque é com essa realidade que vocês contactam, não é? Sim, é verdade. Infelizmente acho que acontece. Acho que é difícil não ficar chocado, mesmo já com os calos todos que já vamos ganhando ao longo dos anos, porque é mesmo muito difícil aceitar que pessoas vivam nas condições em que nós encontramos, muitas delas sem água em casa, sem casa de banho, muitas delas vivem com o telhado completamente desfeito, algumas sem telhado. Pessoas que vivem em divisões muito, muito, muito pequeninas grande parte da sua vida, e todos esses exemplos que nós encontramos, por mais que se repitam, apesar de ganharmos algum... É mais rápido a reagir, mas o primeiro impacto é sempre grande, porque nós passamos o resto da nossa vida, mesmo que do nosso ano, sem estarmos nesta reabilitação, em nossas casas, no nosso dia-a-dia normal, claro. que
difere muito dessa realidade. Então acho que há sempre um impacto grande, acho que depois o que muda é o tempo de reação, por assim dizer, é que temos a processar todas aquelas... Eu gostava de vos perguntar se vocês têm, não precisamos de falar obviamente em cores, nem entrar aqui em campos distintos, em colocar as pessoas em gavetinhas, mas se vocês têm, são mobilizados politicamente ou têm alguma consciência política. E quando digo consciência política não tem de ser necessariamente partidária, não é? Claro. Não sei, eu acho que eu pessoalmente não tenho assim uma grande vertente política na minha vida assim ativamente. Tenho os meus valores que acho que estão de acordo com algumas coisas, mas são bastante gerais, diria. E a própria associação não se cola a nenhum partido, por assim dizer. Claro. Acho que tem os seus valores. Fala muito pelo espírito de serviço, de termos um impacto sustentável e doador nas pessoas que ajudamos, muito pela entreajuda, e é um bocadinho isso que move o Just em termos de valores. E eu explico porque é que faço esta pergunta, porque como vocês provavelmente já sabem, o setor da habitação é um setor que tem grande responsabilidade por parte das autoridades que elegemos democraticamente, nomeadamente aquelas que elegemos para as câmaras municipais, não é? E daí, às vezes, eu, por curiosidade, podia estar a ouvir da tua parte tu dizeres assim, não, eu acho que a política de habitação devia funcionar desta maneira para evitar que existissem tantos destes casos. Nunca te ocorreu assim este tipo de pensamento quando te deparas com uma situação assim mais dramática, em que tu dizes, mas como é que isto é possível? Como é que isto anda aqui e passa ao lado? Eu acho que não conseguimos ficar indiferente, mas quanto a políticas concretas, para mim também sendo um bocadinho jovem, se calhar ingênuo ainda neste setor, acaba por ser difícil entrar em medidas ou em políticas que é que eu conseguisse pensar, mas sem dúvida que o ideal era num país e se calhar nos tempos em que vivemos e com as condições que temos na Europa hoje em dia, é difícil de aceitar um bocadinho que existem pessoas a viver nas situações que existem e têm sido tomadas algumas medidas para promover essa melhoria em termos da carência habitacional que existe. Acho que é uma questão de também nós próprios cidadãos, como fez um bocadinho com o Just, tomar medidas para levar o mundo de mais ao encontro à imagem que queria que ele fosse, e penso mais nesse aspecto, independentemente de achar que possa ser feito ou podia ser feito mais para haver medidas concretas que minimizassem estes problemas, seria sempre o ideal, mas penso um bocadinho mais na esfera do que é que eu, com o meu poder e com o meu tempo, posso fazer para poder dar resposta a este problema que me é próximo. Muito bem, Mariana, queres acrescentar alguma coisa neste âmbito? Pois, no que toca a opiniões políticas também sou um bocadinho, não tenho assim, pronto, uma ideologia muito afirmada ainda, mas sim, eu concordo com o João. Primeiro, os meus princípios são um pouco mais éticos do que propriamente a pensar na vertente mais política, também devido à minha idade e tudo, acho que também não me vir muito para esse campo. No entanto, lá está, acho que causa algum choque, não sabendo assim, pronto, nada muito aprofundadamente da área, como é que alguns casos são assim, pronto, quase deixados ao abandono pela nossa sociedade, e isso é de facto injusto e ingrato, porque nem toda a gente tem a mesma, digamos, sorte na vida e consegue superar estas adversidades sozinho, e portanto acho que sim, poderia haver mais apoio. Claro que os voluntários são ótimos, mas acaba por ser muito apenas o trabalho deles e às vezes, pronto, se calhar estas pessoas são um bocadinho deixadas de lado e deveriam ter um apoio mais abrangente, e pronto, não tivesse de ser assim, estas organizações quase que a fazer tudo do zero e a puxar. Claro, com a ajuda das juntas e tudo, acaba por ser tudo facilitado, isso é super importante, mas em termos mesmo de organizações maiores, talvez passe um bocadinho despercebido face aos outros problemas que há que lidar para que tudo funcione. Muito bem, mas eu de qualquer maneira agradeço-vos essa consciência que ainda não é política, mas pode vir a ser.
Eu digo isto porque eu sou um apologista que toda a gente deveria ter uma consciência, independentemente da... Sem dúvida. Independentemente, e eu acho que isso é um bom princípio, porque é por aí, as coisas têm que ter uma realidade, não pode-se ter só uma consciência política em cima de um castelo de areia, ou nas nuvens, ou de uma ideologia meramente teórica. É preciso ter o conhecimento das realidades para depois formar essas opiniões, e eu acho que vocês é uma boa opção. Então, falando um pouco daquilo que se passa, vocês, como é que é? Saem de vossa casa e vão ter à casa das pessoas que querem ajudar? Eu sei que não é assim. Por favor, elucidem-me. Queres contar um dia da vida do voluntário no Exato. campo? Então vou contar um dia da vida do voluntário na sua forma mais, mais simples e aqui quase que entre amigos. Pronto, da minha experiência, que foi muito boa e que penso que acaba por ser um bocadinho assim em todos os campos, acho que todos correm de uma forma excelente. Nós acordamos todos os dias de manhã, cumprimos horários até bastante rigorosos, o que acaba por dar um sentido de disciplina que eu pessoalmente gostei muito. Tomamos um pequeno almoço todos juntos, o que é muito bom porque temos estes momentos de quase bonding entre a equipa e estamos todos a trabalhar para o mesmo e com um foco de 15 dias, na minha experiência do campino, de 15 dias neste objetivo. Tomamos um pequeno almoço todos juntos, conversas de amigos e depois separamos nos respectivos grupos para as nossas obras. No nosso caso em Odmira, nós tínhamos a nosso encargo 2 obras. Eu fiquei na casa da Dona Leoncina. Éramos inicialmente 5 pessoas a trabalhar naquela casa e eu fui assim um pouco perdida porque eu não sabia nada em termos práticos da construção civil, era completamente leiga nessa área e então pronto, temos sempre um coordenador connosco, nós chamamos o nosso chefe quase. O vosso mestre de obras, não é? É o nosso... Não, sim, temos o nosso mestre de obras e depois dentro do grupo dos voluntários há uma pessoa que à partida já tem alguma experiência e que nos acaba por delegar funções para cada um naquela manhã, naquela tarde e acabamos por ter sempre uma parte, um início de dia assim um pouco mais em equipa, a delegar tudo, porque acaba por, funciona tudo melhor em equipa se tivermos as coisas todas estruturadas. Claro. E então começamos o nosso dia, que neste caso para mim o primeiro dia foi muito interessante porque eu não sabia absolutamente nada e aos poucos a verdade é que às vezes numa manhã acabava por aprender muita coisa e na tarde a seguir já era tudo mais fácil e passava para tarefas diferentes e zonas da casa diferentes, era tudo muito dinâmico e achei isso super giro. E pronto, e o dia desenrolava-se assim, das 9 às 6 da tarde, as 6 da tarde eram sempre o nosso objetivo final, porque acabávamos sempre por ficar um pouco mais até sem nos apercebermos que o horário de fim de dia já teria passado, porque estávamos, pronto, o tempo passava mesmo a correr, Bom sinal, passava a voar e nós às vezes até fazíamos planos para o dia até bastante ambiciosos e às vezes no final da manhã já tínhamos passado um pouco para o plano de início da tarde e era super motivador. Depois tínhamos uma pausa de almoço, que neste caso em Odmira nós tivemos a excelente oportunidade de conseguirmos todos deslocarmos ao sítio onde estávamos alojados, neste caso era a escola em Santo António, e então tínhamos outro momento de convívio e assim mais de relaxo, em que acabámos por pôr um bocadinho todos a par entre as obras do que é que tinha acontecido nessa manhã, e depois tínhamos essa hora de almoço e regressávamos à obra para continuar a tarde dentro. E portanto o nosso dia-a-dia assim de uma forma mesmo muito simplista funcionava assim. E tudo isto sempre com o nosso querido beneficiário à nossa volta, a querer participar, a querer aprender. No meu caso, a Dona Leoncina queria muito estar envolvida e achava sempre que estava a atrapalhar a nossa vida, mas a verdade é que não fazia qualquer sentido o nosso trabalho ali sem ter a pessoa à nossa volta, a ver a evolução das coisas, a sentirmos que estávamos realmente a ter um impacto positivo. E a semana foi-se desenrolando assim, sempre a acrescentar novas vertentes e novos desafios e as amizades também se vão construindo e ficamos todos um pouco mais experientes e mais unidos e acaba por formar-se ali mesmo uma equipa e corre tudo, vai desenrolando tudo de uma forma muito positiva. As questões, quem é que trata das vossas questões logísticas? Ou seja, a Mariana, tu disseste que és de Coimbra. Sou de Coimbra, sim. Não é? E João, tu és de Lisboa, certo? Sou de Lisboa, sim. E vocês vêm para aqui passar temporadas e precisam de materiais de construção. Para além de virem vocês, que dão mão de obra,
com mais pessoas, depois precisam de estar alojados, precisam de comer. Quem é que trata dessa logística toda? Como é que isso se organiza? Como é que isso se processa? Isto, para cada um destes programas de verão e também durante o ano nos nossos outros programas, há sempre um gestor de projeto, uma pessoa que está responsável por organizar o projeto e garantir todas essas vertentes, quer em termos logísticos, quer em termos de recursos humanos, quer até mesmo de recursos financeiros, que o programa está a correr bem e fazer toda a parte prévia de back-office, de organizar para que tudo corra bem. Neste caso, para o campo de Odmira, fiquei eu responsável, mais a minha colega Maria, que era a minha diretora em conjunto comigo, e contávamos com uma equipa de pessoas que tratavam de toda a questão da comida durante o campo, que cozinhavam o jantar para os voluntários, garantiam que o almoço era entregue, que a limpeza do espaço era feita e que os voluntários cumpriam também as suas funções em termos de espaço. E tínhamos também depois mais a equipa de coordenação, que a Mariana já explicou, que dentro das obras ficava mais responsável por garantir que os voluntários estavam a fazer bem o trabalho, que não tinham dúvida nenhuma, que estavam a fazer um trabalho com segurança, que o mestre de obras tinha o material e os voluntários era preciso para o dia seguinte e para os dias e para o resto da semana. E depois eu e a Maria, depois de toda a parte da preparação, também durante o campo o nosso papel é garantir que o material de obra é entregue, que é preciso uma ferramenta que nós não temos, que por acaso nos esquecemos ou que ainda não estava orçamentada, que vamos ter que ir buscar e comprar. É um bocadinho garantir que eles têm as condições todas necessárias para estar a fazer o seu trabalho. E depois, para além disso, toda neste caso, o município de Odmira e todos os parceiros envolvidos nos projetos também nos deram muito apoio para nós termos as condições necessárias para causarmos o maior impacto possível e para o programa correr. O município, salvo erro, fez um protocolo com a Just a Change para que isto fosse possível. Exatamente, o município foi quem foi o nosso parceiro financeiro e também logística em muitas coisas, mas foi o município que financiou o nosso projeto, até porque o próprio município já tinha um programa de apoio à habitação. E são eles muitas vezes que não só têm maior conhecimento sobre os casos que realmente precisam de ajuda, que é o que às vezes nos é difícil fora das áreas onde estamos mais habituados a atuar, que é Lisboa e Porto, que fazemos obras durante o ano e se calhar estamos mais presentes e somos mais conhecidos, para estes terrenos, principalmente nos terrenos novos, como foi o caso de Odmira, que foi o nosso primeiro ano a atuar, é 100% importante e são muito, 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 muito fulcral esta ajuda do município, e foi um primeiro ano de projeto piloto, por assim dizer, para nos adaptarmos, mas correu bastante bem e tivemos uma ajuda incansável. A Junta de Santo António também colaborou, não é? Exatamente, foi onde tivemos. A própria Escola de Santo António também nos deu-nos abrigo e condições para podermos fazer as nossas refeições e temos tudo o que precisávamos. O próprio clube de Santo António também nos forneceu balneários, portanto houve um espírito de comunidade muito grande por parte do município de Odmira, mais especificamente a Santo António, porque onde tivemos mais atuação este ano, mas tivemos o apoio de todas estas entidades que também ajudam a tornar isto possível. Como é que vocês se organizam? Eu sei que vocês se inscrevem, mas depois como é que são distribuídas as equipas para que partes do país? Ou vocês são uma equipa que estiveram em Odmira e depois vão para o outro lado? Ou houve outras equipas espalhadas em simultâneo por outros lados do país? O que acontece, o Just, no fundo, para também explicar um bocadinho no geral quais é que são as atuações do Just, o Just tem 3 programas, em que 2 deles são abertos ao público no geral, por assim dizer, a voluntários, desde que sejam maiores que 18 anos, podem se inscrever nestes programas. Temos o Keep Up, que funciona no Porto e em Lisboa durante os semestres seletivos, porque uma das nossas maiores fontes de voluntários são os estudantes universitários, porque é quem tem mais de 18 anos e normalmente tem mais tempo ou flexibilidade de horário a pertencer, mas cada vez temos tido mais trabalhadores, por assim dizer, pessoas que têm um emprego fixo e que mesmo assim ou tiram férias ou mudam o seu horário para poder atuar nos nossos programas. E depois temos também um programa que é o All-In, que esse aí já não é aberto ao público geral, é um programa de team building corporativo. Este que fizemos em Odmira é o Campin, são os nomes assim um bocadinho em inglês para fazer. Eu depois já vou perguntar porque é que isso é tudo em inglês, não é? Ao nosso nome original, mas acho que também foi um bocadinho
por marketing, também somos uma associação que também às vezes recebemos voluntários internacionais e portanto também ajuda nessa vertente. Mas pronto, este segundo programa que eu falei, que foi o que aconteceu em Odmira e acontece no verão, nós temos mais disponibilidades para nos expandirmos um bocadinho pelo país todo, porque garantimos também que os estudantes universitários estão de férias e podem tirar estas 2 semanas do seu tempo para estar intensivamente num local se calhar mais descentralizado. O que nós fazemos é abrir várias localidades onde vamos fazer estes programas. São localidades que ou a Câmara ou outro parceiro nos permitiu ter os meios para atuar lá. E as inscrições são abertas no nosso site por volta de maio, diria, para que os voluntários possam escolher qual é que lhes dá mais jeito de ir em termos de datas e em termos de localização. E depois as pessoas que estão responsáveis pela organização, selecionam por critério de quem foi o primeiro a inscrever-se e para poder dar prioridade a quem quis fazer. Vocês têm alguma viatura ou deslocam-se de transportes públicos? Ou como é que fazem? Os voluntários, nós organizamos, os próprios voluntários, para além de darem o seu tempo, alguns deles cedem também o seu carro para poder vir e organizam entre eles para chegarem ao campo todos juntos. Nós damos alguma ajuda em disponibilizar, em garantir que há sempre voluntários que estão inscritos que têm carro, é um dos critérios que também ajuda à seleção. E depois os próprios voluntários trazem o carro para o campo e servem como o nosso meio de transporte para a questão das pessoas. Depois a questão de material, nós alugamos uma carrinha ou temos as nossas próprias carrinhas para transportar todo o material. Vocês nunca foram abordados assim por nenhum construtor civil zangado? Vocês estão-lhe a fazer concorrência desleal, já que a vossa mão de obra é custo zero? Não, acho que pelo menos pessoalmente ainda não me aconteceu. Até acho que falam mais numa de curiosidade e ficam muito espantados muitas das vezes. Às vezes os próprios técnicos que nós contratamos para trabalhar connosco ficam muito admirados, tal como a Mariana diz, de haver jovens a disponibilizar o seu tempo e a custo zero estarem a fazer aquele trabalho que é considerado duro, por assim dizer, e que muitas pessoas estranham mesmo nas próprias localidades onde atuamos. Ficam desconfiados de nós estarmos realmente a fazer aquilo de borla, mas depois de perceberem o conceito e de nos conhecerem um bocadinho melhor, percebem também o nosso fundo e a razão que nos motivam a estar lá. E nunca chegou a ver o caso que tenha ficado. Não, vocês são extremamente competitivos. É verdade. É uma das propostas de valor da nossa associação, que de facto nós não só temos o impacto que queremos ter a nível social, mas para os próprios municípios e para os nossos parceiros é uma solução mais em conta financeiramente para fazer face a obras e aos custos que às vezes que na indústria da construção civil, quer queremos, quer não, são elevados. O trabalho pode não ficar tão bonito esteticamente, mas o que interessa nos casos em que atuamos também, muitas das vezes, é a eficácia e a eficiência do trabalho que nós fazemos, e isso aí nós conseguimos garantir sempre com qualidade, e para além de estamos sempre acompanhados de técnicos que percebem bastante do assunto, e isso fica sempre bem feito. Mariana, tens vontade de repetir e de adquirir mais proficiência neste... Sim, garantidamente eu adorava voltar a ter a oportunidade de integrar, principalmente o Campino, por ser também um período mais longo e por estar ali dedicada à causa 15 dias a fundo. No entanto, não sei se a partir de agora a minha vida vai permitir disponibilizar esse tempo no verão, por questões associadas à medicina que acabam... Mas eu penso que sim, lá está, como o João disse, é uma questão de prioridades e se calhar não ir tanto à praia para fazer um Just a Change vai valer totalmente a pena. Tendo então por base esta experiência, tenho a certeza que vai ser uma das minhas prioridades no futuro, voltar. E lá está, se não tiver realmente tempo para disponibilizar 15 dias nesta causa, há sempre as outras vertentes do Just, do Keep Up, que são períodos mais curtos, em Lisboa, no Porto, e que também permitem voltar um bocadinho a esta experiência e matar aquela nostalgia que tenho a certeza que se vai acumular ao longo do ano e que já está, na verdade. E pronto, e acho que isso também é muito bom ter essas duas vertentes e as pessoas poderem se adaptar consoante a sua disponibilidade.
E sim, garantidamente eu irei voltar. Bem, eu imagino, não, tenho a certeza que isto é também, independentemente das vossas formações académicas, isto é também formativo, esta atividade. Portanto, esse conhecimento vai-vos ajudar a ponderar em muitas outras coisas da vida e até depois a realizarem os vossos próprios trabalhos, uma vez que já aprenderam e já meteram as mãos na massa. O bichinho, ficamos com o bichinho. O Just, eu ia-te perguntar porque é que era em inglês, tu falaste nos grupos internacionais, é essa a única motivação porque os nomes são todos em inglês? Os nomes eu acho que pode ser um bocadinho isso. A origem do nome é uma história engraçada, por acaso. O Just surgiu em 2010 com algo que não tem nada a ver com o que nós fazemos atualmente. Foi um grupo de colegas e de amigos que se juntaram e decidiram um dia e ganhar uns trocos para a Baixa para terem dinheiro. Chegaram ao final do dia e acharam até que aquele dinheiro seria muito melhor emprego em pessoas que por acaso notaram quando estavam lá na Baixa, em pessoas em condições de sem-abrigo, que estavam lá a viver e decidiram juntar-se e pagar umas refeições a estes sem-abrigos. A questão do nome vem mesmo do que eles pediam aos turistas quando os turistas passaram, era just a change, apenas uns trocos. É só uns trocos. Exatamente, e depois também veio com o trocadilho de apenas uma mudança que claro, também encaixa muito bem no que nós fazemos, que é isso que nós queremos realmente dar às pessoas com quem nós interagimos e as pessoas nas casas nós reabilitamos. Mais tarde aperceberam-se também que continuaram a fazer aquilo algumas vezes, mas aperceberam que já havia bastantes respostas para o problema que eles estavam a tentar solucionar. E por acaso surgiu também um caso que foi sinalizado já não tenho certeza se foi por uma dessas associações ou se foi uma fonte externa de um casal mais idoso ou de uma senhora mais idosa que tinha umas paredes para pintar em casa e que sabiam se eles fossem lá dar só essa ajuda já ia ter um impacto grande na vida da pessoa. E acho que foi um bocadinho aos poucos e também com essas experiências que começaram a enverdar por este mundo da reabilitação e a explorar mais o problema da pobreza habitacional, que é uma pobreza que muitas das vezes está muito escondida e por isso se calhar também é mais difícil de nós jovens sem conseguirmos, ou seja, para nós é muito difícil presenciar e viver esta realidade. Perceber que ela existe, não é? Exatamente, porque é uma pobreza escondida que está dentro das próprias portas de casa das pessoas e se nós não entramos, nós nunca sabemos e se por acaso não tivemos a coincidência de conhecer um caso do género, para nós é muito difícil às vezes imaginar que ela existe e infelizmente está muito presente, quer nas grandes cidades, quer em municípios mais centralizados e zonas mais centralizadas do país. Quais são as limitações que tu encontras nas pessoas que vocês, nas casas que vocês intervencionam e, portanto, os seus donos, quais são as limitações que os impedem de viver numa casa melhor? Qual é encontras aqui algum elemento comum ou as razões são diversas? Acho que existem várias razões e é mesmo aquilo que se diz, é um bocadinho clichê, mas cada beneficiário é um beneficiário diferente, apesar de alguns terem alguns padrões de coisas que são comum, por exemplo, terem tido algum azar na vida, terem tido alguma incapacidade motora que não lhes permite, neste caso, tomar conta da sua casa como deve ser, ou sequer trabalhar às vezes como deve ser e que limita muito mais em termos financeiros. Também há algumas pessoas com algumas patologias de acumulação, algumas pessoas que infelizmente também têm alguns vícios que não lhes permite ter as condições e gerir a sua vida se calhar da melhor maneira. Vamos tendo vários perfis que vamos identificando podem levar à pobreza habitacional, mas acho que o traço comum que nós acreditamos muito é que as pessoas, quando as encontramos, já estão ou num ciclo vicioso ou numa bola de inércia que é difícil. Uma resignação, não é? Exatamente, que é muito difícil às vezes, e se nós próprios, às vezes com coisas na própria vida também também adiando ou vamos deixando para o lado, nestes casos que às vezes são um bocadinho mais extremos, é apenas imaginar que isso também nos poderia acontecer caso nós estivéssemos numa situação pior, e acho que é um bocadinho isso que acaba por acontecer, e depois nós notamos também que basta às vezes um empurrãozinho, há casos mais difíceis que outros, mas às vezes parece que basta um empurrãozinho, nós estarmos lá 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, depende da duração da intervenção, e a própria pessoa
tendo esta segunda oportunidade, este balão de oxigênio, parece que começa logo a dar mais valor, a importar-se ela própria com a sua vida e com a sua casa, e conseguimos perceber que às vezes era só um estado de estagnação a que se chegou, ou um estado de realidade, de conformismo a que se chegou, que é preciso um abanão e que às vezes não temos pessoas na nossa vida que o façam, nem nós próximos a força para o fazer. Vocês acabam por dar um apoio psicológico sem serem psicólogos. Sim, quer dizer, sim. Eu não sei se a Mariana, que é de medicina, se tem formação na área da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental. Tenho uma formação assim um bocadinho ainda geral da área, mas a verdade é que tem um ponto em comum com a medicina, que é estamos a ajudar as pessoas com o melhor que conseguimos, com o melhor que podemos. No entanto, é uma forma de ajudar muito diferente, porque é muito pura e muito natural. Não existe propriamente conhecimentos além da vertente mais humana, que é a empatia e a vontade mesmo de querer ver o próximo melhor e bem. E a verdade é que ao longo do campo nós vamos sentindo mesmo, e às vezes numa questão de dias, uma evolução a nível pessoal da pessoa, do beneficiário. Nós sentimos que se calhar no início chegamos e há toda uma desconfiança e pronto, a pessoa não sabe bem como contar. Não acredita bem naquilo, não é? Sim, exatamente. Está de pé atrás porque tem estranhos a entrar em casa dele, no seu espaço seguro, por assim dizer, e às vezes é difícil também abrir essa porta. Nós vamos quase que naturalmente desbloqueando um bocadinho e quebrando o gelo com estas pessoas e acabam por se formar ligações mesmo muito fortes. Eu falo por mim que na minha obra, penso que os vários voluntários que trabalharam na obra, acabamos por manter contacto com a nossa beneficiária. Ainda a semana passada liguei e noto na voz da senhora uma alegria completamente diferente do primeiro dia em que contactei com ela. E a verdade é que é muito gratificante sentir que chegámos apenas com um nome, uma idade, uma descrição da casa e do que iríamos fazer, e saímos de lá com uma amizade e pronto, e sentimos mesmo que tivemos um impacto muito grande em apenas 15 dias na vida daquela pessoa e que se vai arrastar provavelmente até ao fim da vida dessas pessoas. E isso é ótimo. Como é que vocês chegam às casas? Qual é que é o ponto de partida? Tem alguém responsável pela sinalização? São as próprias autoridades locais que vos comunicam que existem estas situações? Acho que existem dois grandes canais. Um deles é as casas que estão sinalizadas e já agora faço o apelo a quem está a ouvir. Se conhecer algum caso, no nosso site podem identificar desde casas individuais e particulares até algumas instituições e IPSS que precisam deste apoio, não têm os meios financeiros para o fazer ou vivem nestas condições de pobreza habitacional, podem sempre identificar no nosso site e nós temos uma revisão periódica dos casos que vão sendo colocados. E depois nestes e muitas das vezes nestes projetos mais regionais, em termos de ser fora do nosso principal meio de atuação, temos uma ajuda muito grande das autoridades locais, neste caso da Câmara e das suas assistentes sociais e do seu gabinete de solidariedade social, que já tem muitas das vezes estes casos sinalizados, porque ou já têm conhecimento que vivem com condições de pobreza habitacional, ou têm outros apoios que levam a descobrir mais tarde que também precisam de uma ajuda a termos habitacionais, e é muito, muito por aí, através destes agentes locais e destes parceiros locais, que nos é permitido chegar tão localizadamente às pessoas que precisam. Há bocado perguntava-te dos fatores, se havia algum padrão, e tu de facto falaste de alguns, mas eu ia-te perguntar concretamente sobre a faixa etária. Vou presumir que é predominantemente são pessoas mais idosas. Sim, maioritariamente, apesar de nós não discriminarmos de todo, não é um fator sequer seletivo a idade da pessoa. Nós o que nós focamos é a condição social e a condição habitacional da casa quando fazemos o nosso screening, por assim dizer, das pessoas ou das casas que vamos conseguir reabilitar, até porque muitas das vezes há muitos casos e nós não há financiamento para fazer todos, portanto tem que haver alguma prioridade e vamos sempre por ordem de gravidade nestes dois aspectos.
mas devido também à população envelhecida e devido também, se calhar, às vezes a uma pequena maior dificuldade motora e também através do seu grau de financeiro, também como não estão ativos em termos do seu estado de trabalho, os seus acaba rendimentos. Exatamente, os seus rendimentos também acabam por ser muitas das vezes mais pequenos e por isso mesmo acho que acaba por, muitas das pessoas que ajudamos são pessoas já de uma certa idade. Quando vocês vão à casa das pessoas, nunca sentiram que, por exemplo, houvesse pessoas que se pudessem estar a querer, sei lá, de certa forma aproveitar do vosso trabalho e que poderiam fazer mais e não estão a fazer? Ou que vocês encontram é sempre situações completamente em que as pessoas estão derrotadas e se não forem vocês, aquilo não há ali outra boia de salvação? Eu pessoalmente nunca tive num destes casos. Acho que pode haver um ou outro caso, porque nós também quando visitamos e vamos reabilitar, nós não temos um perfil psicológico, não conhecemos a pessoa a fundo, mas acho que muitas das vezes as situações às vezes mais desagradáveis para os voluntários que às vezes acontecem, até muitas das vezes podem, acho que com alguma experiência e com alguma um olhar um bocadinho diferente, conseguem ser levadas para um lado bom, apesar de ser difícil de perceber o que eu estou a dizer, porque muitas destas pessoas, o que lhes acontece é que ao longo do tempo vão perdendo o interesse e a força até e a motivação para mudar a sua casa e para viver em condições mais dignas. E assim começam a ver alguma mudança na sua vida, começam eles próprios também a dar valor à casa que estão agora a ter, e às vezes aquelas exigências que às vezes parecem, ou que eles podiam ajudar e não ajudam, esta questão do podiam ajudar e não ajudam, acho que não ajuda muito. Nós temos muitos, a maior parte dos nossos beneficiários até dá mais do que seria necessário, e não tendo, dá-nos mesmo muito aos voluntários, não só com... Nós tivemos, neste caso, nas nossas duas casas, tivemos as duas beneficiárias que já eram de uma idade avançada, todas elas a ajudar na limpeza da casa e a raspar chão e a pintar connosco e a lixar paredes. Portanto, nesse caso até acabamos por ter uma experiência, na maior parte dos casos, muito boas, e muitas das vezes aqueles que eu estava a explicar, que às vezes parece que caem um bocadinho pior, assim à primeira vista, é um sinal que a pessoa está a dar mais importância à sua casa, e nesse aspecto acaba por ser também, apesar de não à primeira vez, acaba por ser um bom sinal. Mariana, em que estado é que encontraste a casa quando lá entraste no primeiro dia? A casa que vocês iam beneficiar? O que é que mais te chamou a atenção? Okay. Pronto, eu tenho noção que no caso da minha obra nós encontramos uma casa relativamente em bom estado, que em conversa com as pessoas que já tinham feito outros campos e já tinham estado noutras obras, era de facto uma casa, pronto, com algum grau de conforto e pronto, os mínimos olímpicos, assim, por dizer assim de uma forma grosseira, para se conseguir viver com algum conforto. No entanto, a casa da nossa beneficiária tinha uns tetos, os tetos eram de madeira e estavam já num certo grau pronto, estavam já assim um pouco apodrecidos, tinham infiltrações. Em certas zonas da casa, quando chovia, ficava muito úmida e isso, pronto, acarretava problemas, tanto a nível respiratório como os invernos poderiam chegar a ser bastante duros. Isto também era agravado por um telhado em péssimo estado, já um telhado que precisava de ser todo retirado, que foi o que fizemos, e reposto. E tudo isso, principalmente, eu achei que principalmente os tetos e o telhado foi aquilo que se calhar se notou em termos de conforto no interior da habitação, foi aquilo que teve um maior impacto. Também foi o nosso foco inicial na obra. Começámos a primeira semana, foi toda a destelhar e voltar a telhar o telhado da nossa beneficiária, e logo a partir daí notou-se logo uma diferença bastante grande, tanto em isolamento, também usámos lã de rocha para revestir na parte superior dos tetos, e pronto, de certa forma, de certeza absoluta que nos próximos invernos e também verão a casa vai estar muito melhor isolada e vai haver condições, pronto, de conforto super potenciadas. Depois, em termos mais estéticos, também pintámos os tetos repostos.
pintámos todas as paredes, demos uma nova luz à casa, o que também, sendo, pronto, é uma senhora que tinha algum gosto pela sua casa, valorizava muito aquela casa, que até era uma casa de família que herdou do seu pai. E portanto, sentimos que o aspecto mais estético era muito importante para a nossa beneficiária. Também tivemos uma intervenção na casa de banho, que tinha as paredes num certo estado de degradação, e portanto também reconstituímos as paredes e voltámos a pintar tudo, e ficou uma casa de banho muito mais isolada, com tintas próprias, etc., para umidades. E de certa forma estes foram assim talvez as 3 coisas mais importantes que fizemos na obra, e tudo o resto foi também dar um pouco de conforto. Mudámos também a banca da cozinha para uma coisa mais moderna, mais prática, mais acessível, com mais arrumação, e portanto fomos fazendo assim, às vezes até se tivéssemos mais tempo íamos mudando umas coisas aqui e ali para ficar tudo, acrescentar umas coisinhas, ou se calhar ao plano inicial dos objetivos assim mais fulcrais, e acabámos por conseguir terminar com uma casa muito, muito boa, e a nossa beneficiária ficou extremamente contente, e nota-se perfeitamente numa simples conversa de minutos que de facto foi uma diferença grande. Boa. João, qual foi assim o pior caso que encontraste? Podes descrever isto? Eu digo porque é que acho importante essa descrição, precisamente porque agora no futuro pessoas que vão ouvir isto e que possam ver e que ainda não tomaram consciência dessa realidade possam ter também, criar uma imagem nas suas Posso mentes. dar um exemplo do ano passado? Nós, ano passado, fizemos um dos programas que eu tive envolvido foi em Lagoa, no Algarve, e havia um senhor já de uma idade bastante avançada, que vivia, se calhar, num cubículo sem janelas de 1 metro por 3 metros, uma coisa mínima, em que tinha lá a sua cama, um fogão, a televisão e zero condições mais do que isso para viver. Não tinha água, não tinha casa de banho, não tinha mesmo nada. Felizmente conseguimos arranjar um espaço que também pertencia à família, uns primos, em que eles disponibilizaram para nós podermos retirá-lo daquela situação, que era relativamente perto, era mesmo ao lado de sua casa, só que era um espaço que também não tinha nada, então tivemos que fazer uma casa por exemplo, numa garagem, diria assim, mas um bocadinho maior, que já tinha um quarto separado de uma casa de banho, que tinha uma cozinha, foi uma casa feita completamente do zero, quase de raiz, e que as condições com que o Sr. Zé, neste caso, ficou foram abismais perante a realidade em que ele antes estava habituado a viver, e que tornou a sua própria realidade durante muitos anos, e por isso, se calhar, ele próprio não estranhava assim tanto, mas que depois de ter as condições que tem agora, vê-se a diferença de conforto e de felicidade que ele acabou por ter. Mas como esta, existem problemas de pessoas que vivem em condições de acumulação mesmo muito, 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 muito grande, que também lidámos com alguns casos. E depois o caso da Dona Leoncinha não tinha telhado, o senhor que ajudámos também agora em Santo Eutónio, um bocadinho mais fora de Santo Eutónio, que infelizmente perdeu uma perna e está numa cadeira de rodas, e não tinha a casa zero adaptada à mobilidade reduzida, portanto foi a nossa grande intervenção. O senhor nem sequer conseguia ir ao pátio que tinha à frente de sua casa, que era um dos seus sítios favoritos, nem sequer ir à sua casa de banho, nem sequer às vezes passar por algumas das portas da sua casa, independentemente de uma forma independente. E agora, depois da nossa intervenção, demos essa dignidade que achamos essencial a todos terem. Muito bem. E eu agora sim sinto que chegamos ao fim, e aquilo que vos peço é, se alguma coisa que queiram dizer, comunicar mais, que eu não tenha perguntado, algum assunto em que eu não tenha tocado, mas que vocês queiram falar, ou alguma mensagem que queiram deixar, tem o espaço. Não sei, se calhar só o apelo presumo que a maior parte das pessoas que nos estejam a ver ou tenham vindo por causa do Just, ou porque são residentes de Odminas, mas que seja qual for os casos, acho que o único apelo que podia fazer era apelar mais uma vez à sinalização das casas, caso conheçam pessoas ou vocês próprios vivem em condições do género, porque tendo a informação do nosso lado é muito mais fácil para nós depois conseguirmos atuar e chegar a toda a gente, que é o nosso grande objetivo. E se estiverem interessados no Just, pesquisem mais sobre nós. No nosso site há
há imensa informação e outras maneiras de ajudar sem ser com o seu tempo. Temos produtos que nós vendemos, temos outras iniciativas, outras campanhas, há outras formas de ajudar sem estar diretamente envolvido na reconstrução das casas. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, falem connosco nas nossas redes sociais, que nós também vamos tentar dar resposta a todas as dúvidas, e todo o interesse é sempre bem-vindo. Portanto, só esse apelo. Mariana? Eu, como quase que caloira voluntária, o meu apelo é principalmente para que saiam da zona de conforto e, se tiverem interesse na causa e nos objetivos deste projeto, que se juntem sem medos, porque tenho a certeza que no final vai ser uma experiência enriquecedora em vertentes diferentes, para pessoas diferentes, mas tenho a certeza que vai ser sempre um balanço positivo e que, tal como eu, que saiam da zona de conforto e se desafiem nesse sentido, porque vão reconstruir vidas e vão reconstruir também um pouco a vossa, e entrar como uma pessoa e sair completamente formatada para pensar e agir de forma diferente. E pronto, e tenho a certeza que irei voltar e espero que se juntem mais pessoas a nós. Muito bem, olha, eu da minha parte agradeço a vossa presença. Peço que não desliguem a chamada, que eu quero só falar 1 minuto ou 2 com vocês a seguir. Eu sei que hoje não tivemos muita gente a assistir, e isto aconteceu porque o anúncio foi feito hoje. Eu costumo publicar o cartaz uns dias antes e enfim, andar por ali, mas esse também não é o objetivo, e acaba por acontecer sempre assim. A verdade é que a gravação é depois distribuída no máximo número de grupos e canais e partilhada por o máximo número de pessoas, e é aí que depois ganha alguma visibilidade. De qualquer das formas, aqueles que estiveram connosco, eu agradeço imenso. O Admira Livre Podcast é, como vocês sabem, uma iniciativa também sem fins lucrativos, totalmente, por enquanto, autofinanciada, executada nos tempos livres, e pronto, e é isso. Sigam, partilhem, divulguem. É a única coisa que pedimos e é a única coisa que pretendemos pedir enquanto aqui andarmos, e esperamos andar muito tempo. Aos meus convidados, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Muito obrigada.